Olá, Thiago Mello aqui. Você sabia que para estudar de maneira eficiente e conseguir fixar o conteúdo na sua memória para utilizar no momento de uma prova, por exemplo, você tem que conhecer a forma certa de estudar? E qual é essa forma certa? Essa forma certa parte de alguns princípios que você precisa integrar na sua rotina de estudos se você quiser passar em provas de alto nível de forma mais rápida e eficiente. Vem comigo aqui que eu vou te ensinar algumas ferramentas para você otimizar o resultado dos seus estudos. Você já deve ter ouvido falar, ou talvez você já tenha pensado que não consegue se concentrar, que concentração é algo bem complicado, é algo que algumas pessoas nascem com uma facilidade de concentração e outras têm alguma dificuldade. Mas a verdade é que concentração é uma habilidade treinável, é uma habilidade que você consegue desenvolver ao longo dos anos. E essa habilidade chamada concentração, ela é fundamental antes de você começar a estudar. Então, antes de você iniciar os seus estudos, você tem que treinar a sua concentração para que você identifique no seu cérebro que aquele material a ser estudado é importante, que você precisa reter aquela informação, porque você vai utilizá-la no futuro. Então, a concentração, ela é uma ferramenta de exercício diário, é uma ferramenta que é desenvolvida e evolui ao longo do tempo, e quanto mais você treina, mais você obtém melhores resultados. Então, pare com essa ideia de que concentração é algo que algumas pessoas nascem com e outras pessoas nascem sem. Não, isso é mito, a não ser que você tenha alguma condição realmente neurológica, psiquiátrica, que precise de uma atenção especializada. Mas, se não, concentração é uma habilidade treinável. E a base da concentração é o interesse. Você já deve ter prestado atenção que quando você vai ler um artigo de jornal, quando vai ler uma matéria numa revista, quando você vai assistir a um vídeo de uma série pela qual você tem grande interesse, é muito mais fácil de você absorver o conteúdo daquela leitura ou daquele vídeo que você está assistindo, não é? Isso é porque, no momento que você ativa a chave do interesse ou a chave da curiosidade, o seu cérebro fica alerta. Ele começa a prestar atenção com mais acuidade naquilo que você está absorvendo, porque ele entende que aquilo é importante para você. Então, sempre que você for iniciar um estudo, antes do estudo, você tem que deixar claro qual é o seu propósito, qual é o seu intuito com aquele estudo. Você precisa identificar para o seu cérebro que você está realizando aquele estudo e que você precisa aprender aquela matéria em virtude de um propósito. Quanto mais interessante for aquilo que você estiver estudando, mais fácil vai ser de lembrar futuramente daquele assunto. Ah, professor, mas eu tenho que estudar uma matéria pela qual eu não tenho o menor interesse. Eu odeio direito tributário e tenho que estudar direito tributário. Eu preciso começar a gostar do direito tributário para conseguir aprender? Não, não necessariamente. Mas você pode ativar o interesse do seu cérebro através da chave da curiosidade. Beleza, eu não gosto muito de direito tributário, mas eu sei que é importante, eu sei que vai cair no concurso que eu quero passar, então eu preciso aprender direito tributário. E se eu começar a me perguntar antes do momento de estudo, como eu devo abordar aquele tema? Eu vou estudar crédito tributário. Qual
o viés que eu devo abordar naquele. O que é que eu espero aprender depois de ler sobre crédito tributário, né? Então, veja, mesmo que não seja uma atividade tipicamente interessante para você, deixando claro o seu propósito e ativando a chave da curiosidade, a conjunção desses três fatores vai fazer o seu cérebro identificar que aquele conteúdo é importante e vai fazer com que ele fixe aquele conteúdo de maneira mais efetiva. Uma ferramenta muito interessante para você treinar a sua concentração e que você deve fazer antes de iniciar os estudos chama-se alavanca de atenção. O que é alavanca de atenção? A alavanca de atenção nada mais é do que você aquecer o seu cérebro para começar a estudar. Você não vai para a academia, sobe na esteira, coloca a esteira a 15 quilômetros por hora sem antes fazer um aquecimento, um alongamento, que seja, né? Você prepara o seu corpo para o início de um exercício físico que vai te exigir. A mesma coisa o cérebro exige. Você tem que preparar o seu cérebro para o esforço que é a absorção, a retenção da informação e, posteriormente, a transformação dessa informação em conhecimento. E você pode fazer isso através de alavancas de atenção. Uma das alavancas de atenção bem conhecidas é a do círculo com um ponto no meio. O que que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel, vai desenhar um círculo e vai colocar um ponto bem no meio desse círculo. E você vai, antes de começar a estudar, olhar fixamente para esse desenho. Não vai pensar em nada. A sua tarefa é apenas manter a concentração, o olhar, o pensamento fixo neste ponto dentro deste círculo. E você vai cronometrar quanto tempo você consegue ficar focado nessa atividade de observar o ponto dentro do círculo sem que o pensamento divague, sem que você se distraia. Você vai ver que com o passar dos dias, se no primeiro dia você só conseguia ficar 15 segundos concentrados, no segundo você já consegue 30, no terceiro 1 minuto e assim sucessivamente. Isso é uma forma de aquecer o seu cérebro para mostrar que você precisa de foco, precisa de concentração. Ah, mas eu não tenho um círculo. Você pode utilizar a técnica do lápis ou da caneta. Pegue um lápis ou uma caneta, coloque à sua frente e olhe fixamente para a ponta desse lápis ou dessa caneta, sem pensar em nada, tentando focar apenas na atividade de olhar a ponta dessa caneta. Preste atenção somente na ponta da caneta e na sua respiração. Essa técnica, inclusive, ela é interessante para quando você perde a concentração, perde foco no meio de uma prova. Você está lá fazendo um concurso público, no meio da prova você se desconcentra, você fica um pouco nervoso, seu pensamento começa a divagar, aí você acha que vai perder as rédeas da sua mente, que você vai perder o controle. Calma, respira, olha para a ponta do lápis ou da caneta, em silêncio, volta o seu foco. Esse é o pilar número 1 para você começar a estudar de forma eficiente. É a concentração. E a concentração se baseia nas ferramentas do interesse, da curiosidade e do propósito. E você pode se utilizar, na verdade, você deve se utilizar antes de começar a estudar, para dar início ao seu estado de concentração, as alavancas de atenção. Dei 2 exemplos aqui, o círculo com ponto no meio, ou olhar para a ponta de um lápis ou de uma caneta. Beleza, já sei como me concentrar, já aprendi a aquecer o cérebro para começar a estudar. E agora, vamos para a segunda fase. Vamos para a fase, então, do estudo. Quando eu estou, portanto, estudando, como é que esse estudo deve ser?
Talvez você já tenha ouvido falar na questão do estudo passivo e estudo ativo, né? O que é isso? Estudo passivo é todo estudo em que você apenas obtém as informações de uma fonte externa, né, sem que você participe dessa obtenção de informação de forma direta. Então, quando você lê um texto, quando você assiste a uma aula, você está realizando uma forma de estudo passivo. Você está apenas obtendo informação de uma fonte externa, sem participar de maneira incisiva na absorção dessa informação. Mas o seu estudo também pode ser ativo. Você pode participar da absorção da informação, mesmo que essa absorção venha de uma fonte externa. Deixa eu botar aqui, então, sem participação. Olha lá. Então, presta atenção. Sem participação. Então, presta atenção. Você está lendo estudo passivo. Tem como você agir de alguma forma, colaborando para que essa informação que você está adquirindo através da leitura seja fixada no seu cérebro de forma mais incisiva? Tem, desde que você aplique ferramentas de estudo ativo. E que ferramentas são essas? Vou ter que participar, né? Participar. E que ferramentas são essas? Como é que eu posso participar da absorção da informação? Você pode se utilizar de mapas mentais. Você pode se utilizar de palavras-chave. Você pode fazer uso. Aqui. Você pode fazer uso. Desculpa. Do recurso de gravação. Você mesmo se grava explicando aquilo que você estudou, né? Então, existem uma série de ferramentas que possibilitam ao estudante participar de maneira efetiva da absorção do conteúdo. E são essas ferramentas que vão contribuir para que você retenha o conteúdo estudado. Então, sempre que for necessário realizar um estudo passivo, o estudante deve utilizar ferramentas de estudo ativo para maximizar a absorção das informações e a sedimentação dessas informações no cérebro. E a regra é o seguinte, meus queridos e minhas queridas. Assistiu a aula, leu o livro, né? Obteve informação de forma passiva, em seguida, você vai fazer o quê? Você vai ativar essa informação através de uma revisão, utilizando uma ferramenta de estudo ativo. E você tem que fazer isso no mesmo dia em que você obteve a informação. Então, se você estudou hoje de manhã, você leu um capítulo de um livro sobre direitos humanos, antes de ir dormir à noite, não precisa ser imediatamente antes, pode ser meio-dia, pode ser à tarde, e pode ser até pouco antes. O importante é que você não durma sem ativar a informação do seu cérebro. Entendido? Matéria lida é matéria estudada. Por que isso é importante? Porque o cérebro, no momento de descanso, ele age como um computador quando você desliga ele. Então, ele apaga ali, ele faz uma limpeza daquela memória de trabalho.
daquelas informações superficiais que você só precisava utilizar naquele momento. E ele guarda no HD as informações que você foi lá e salvou, deu um nome bonitinho, porque essas são as informações que você vai precisar depois, são os arquivos que você vai precisar depois. O cérebro da gente funciona de maneira muito semelhante. Na hora do descanso, na hora do sono, é que as sinapses cerebrais, quer dizer, as ligações entre os neurônios, se fortalecem e fazem uma limpeza de todas as informações que a gente absorveu durante o dia, selecionando o que vai ser descartado, aquilo que você vai esquecer, e o que vai ser retido, aquilo do que você vai lembrar. Se você precisa lembrar de determinado assunto que você leu, ou que você assistiu uma aula, você tem que, no mesmo dia em que realizou a leitura ou assistiu a aula, realizar o estudo ativo, uma revisão ativa daquele conteúdo, para que no descanso o seu cérebro fixe o que realmente importa. Então você já viu que para fixar o conteúdo de forma eficiente você precisa de concentração, e eu já te ensinei como ativar essa concentração, alavancas de atenção, né? Você já viu que durante o estudo você tem que se utilizar de ferramentas ativas de aprendizagem, exemplos, mapas mentais, palavras-chave, gravação, para que esse estudo, essa informação absorvida seja fixada no seu cérebro e, durante o momento de descanso, ela se torne uma informação a ser guardada, a ser lembrada no futuro. Mas não é só. Apesar de você se concentrar, apesar de você utilizar ferramentas de estudo ativo no mesmo dia em que você obteve as informações de forma passiva, mesmo assim, depois de um tempo, é natural que o cérebro esqueça grande parte daquilo que você estudou. Então, para driblar a curva do esquecimento, você precisa aprender a revisar. É o que se chama de revisão espaçada. A revisão espaçada, ela é uma técnica baseada nos estudos de Ebbinghaus, para que o seu cérebro consiga fixar a longo prazo as informações. Se você está estudando e precisa daquela informação a longo prazo, porque, por exemplo, você vai utilizar na sua vida profissional, você é um médico, você precisa saber os sintomas de determinada doença que é da sua área de especialidade, que é da área da qual você atua. Você não está estudando só para passar na prova. Você vai precisar daquele conhecimento para a sua atuação no dia a dia. Então, é um conhecimento que tem que ficar fixado na sua mente. Então, você tem que realizar a revisão espaçada, né? E essa revisão espaçada, ela tem que ser feita de forma ativa, utilizando as ferramentas de estudo ativo, e ela deve ser realizada em períodos de um dia, 3 dias, 7 dias, 21 dias, 45 dias e 60 dias. E a melhor forma de realizar essa revisão espaçada é através das ferramentas de estudo ativo e de ferramentas de estudo ativo que façam com que o estudante tenha uma criticidade sobre o assunto estudado. Que olhe aquela informação não apenas sob o ponto de vista teórico, mas que consiga associar essa informação a casos práticos, a casos reais, que consiga analisar as nuances dessa informação sob
os aspectos relacionados àquela área do conhecimento, que consiga discutir aquele assunto com colegas, com seus pares. Então, se o estudante se concentra, realiza o estudo ativo com as ferramentas adequadas dentro do período do mesmo dia em que absorveu o conhecimento, faz revisão espaçada, de acordo com o cronograma de Ebbinghaus, para driblar a curva do esquecimento. E discute aquele assunto com os seus pares, está sempre falando sobre aquele assunto, sobre aquela matéria, não tem erro. O cérebro vai transformar o que antes era só informação em conhecimento. Ele vai identificar que aquele assunto é importante, é crucial para a sua vida, e você vai retê-lo de forma definitiva. Você não mais vai esquecer aquela informação. Já se concentrou? Já aprendeu como estudar? Já aprendeu a revisar? E agora, como eu faço no longo prazo para que esse conteúdo, para que essa matéria torne-se conhecimento? O conhecimento, ele só é efetivo quando ele está aliado à prática. Então, a forma mais efetiva de adquirir o conhecimento, de transformar aquilo que era só uma observação em algo que vai fazer parte do seu arsenal de conhecimento sobre determinado ramo de estudo, é você colocar aquilo em prática. E você coloca aquilo em prática quando você ensina alguém a fazer, quando você discute com aspectos críticos o conteúdo estudado juntamente com os seus pares, quando você encontra novas formas de aplicar na prática aquele conteúdo estudado, quando você desenvolve uma teoria decorrente daquilo que você estudou, quando você observa novos exemplos no mundo real daquilo o que você aprendeu. Então, para fechar o caminho entre a informação e o conhecimento consolidado, é indispensável que você, estudante, coloque esse conhecimento em prática. Você pratique aquilo, o que estudou. Concentração, estudo ativo, revisão ativa no mesmo dia em que absorveu a informação, revisão espaçada, conhecimento crítico em prática. Essas são as ferramentas para transformar uma informação em conhecimento, para te levar de alguém que está lendo um conteúdo a alguém que domina aquele conteúdo e que está pronto para responder qualquer prova, qualquer questão sobre aquele tema. Há ainda outros aspectos que você deve considerar quando vai organizar sua rotina de estudos. E esses aspectos, eles se relacionam ao seu cronotipo. Já prestou atenção que tem sempre uma hora do dia que você funciona melhor? Que você consegue estudar melhor? Isso tem a ver com aspectos relacionados ao seu ciclo circadiano. A hora em que o seu organismo alterna os estados de vigília e de descanso. E isso é fundamental, entender, compreender isso é fundamental para que você saiba as ferramentas de estudo corretas para o seu cronotipo. Você precisa conhecer o seu sistema principal de aprendizagem. Se você tem mais facilidade em aprender quando escuta, quando vê, quando coloca em prática. Você precisa conhecer o seu estilo de aprendizagem. Você aprende melhor quando você tem acesso às bases teóricas do assunto que você estudou, você é teórico, ou você aprende melhor quando você consegue visualizar
colocar em prática aquele assunto teórico, consegue exemplificar uma aplicação daquele assunto. Você é ativo, aprende melhor realizando uma atividade relacionada àquele assunto estudado, ou você é reflexivo, aprende melhor apenas analisando, sob o ponto de vista hipotético, aquela teoria que você estudou. Então, todos esses fatores, eles devem ser conjugados e analisados para que você consiga realizar a sua rotina de estudos da maneira mais eficiente possível. Se você consegue descobrir qual a hora do dia que você funciona melhor, como você aprende melhor, como você processa essa informação da forma correta, se você sabe se concentrar, se você sabe as ferramentas certas para estudar, ativando a fixação do conteúdo no seu cérebro, se você consegue realizar as revisões espaçadas e consegue colocar em prática aquelas informações absorvidas de forma crítica, transformando o que era teórico em prática, em atuação efetiva, você dribla a curva do esquecimento e você percorre todo o caminho da informação até o conhecimento dominado, que é isso que você quer para passar numa prova de alto nível, não é mesmo? Se você quiser ter toda a orientação para saber como organizar a sua rotina de estudos, se você quiser descobrir o seu cronotipo, o seu sistema principal de aprendizagem, o seu estilo de aprendizagem, se você quiser saber quais são as ferramentas de estudo ativo que melhor se adequam à sua personalidade, e com isso construir uma fórmula de estudos ideal para você, não é uma receita de bolo, não é uma fórmula genérica. É um mecanismo que melhor funcione para você. Se você quiser isso, eu posso te ajudar. Na nossa mentoria, nós temos um curso de base em que eu explico de maneira minuciosa todo o mecanismo de aprendizagem do cérebro humano e te indico tudo o que você deve fazer para transformar a informação em conhecimento. Eu falei aqui em linhas muito gerais, né, sobre concentração, sobre estudo ativo, sobre revisão espaçada, mas tem muito mais para a gente conversar sobre isso. E a partir da análise das suas peculiaridades, a partir das respostas que você me der, as perguntas corretas, adequadas que eu irei fazer, nós dois juntos vamos sentar e elaborar a sua fórmula de estudos ideal, a sua rotina, o seu cronograma, o seu jeito específico de estudar, para que você consiga resumir e abreviar o caminho da preparação até a aprovação e consiga deixar esse caminho mais leve, né? Consiga passar sem perder o juízo, porque não vale a pena perder a sua saúde física, a sua saúde mental durante a jornada de concurseiro ou concurseira, certo? Então, na nossa mentoria, existe esse curso de base, onde você vai aprender todas essas técnicas. Existe esse acompanhamento meu para montar com você a sua fórmula de estudos ideal. E existem sessões de orientação em grupo para que você tire todas as suas dúvidas, todas as suas você traga todas as suas angústias, para que você divida todas as incertezas que você tem no processo. Porque cada vez mais eu percebo que os alunos sabem o que estudar, sabem por onde estudar, sabem os cursinhos mais adequados para a sua prova, para a sua área de conhecimento, mas tem dúvida no processo. Como organiza esses estudos? No dia da prova, como eu devo resolver a prova? O que é que eu tenho que fazer antes da prova para resolver? No meio da prova, como eu me porto? E se eu passar da primeira fase e a segunda fase é uma prova discursiva? Como eu resolvo questões discursivas? Eu posso usar letra de forma ou tem que ser letra cursiva? Eu posso rasurar a prova? Eu posso passar da linha?
Ah, e se eu passar para a prova oral? Como é que é uma prova oral se eu nunca passei, se eu nunca fui além da primeira fase? Como eu devo me portar? Como eu devo me dirigir ao examinador? Como é que eu respondo algo que eu não sei? Eu fico calado? Digo que não sei? Não, existe uma técnica. Como é que eu respondo algo que eu sei? Também existe uma técnica. Para que você não se perca. Às vezes você sabe muito do assunto, quando perguntam a você, no momento ali da adrenalina da prova, você quer falar e você acaba divagando, acaba fugindo do tema, ou acaba dando uma resposta muito desencontrada, apesar de você dominar o assunto. Então, até isso você tem que saber se portar. E é a isso que a nossa orientação serve. É te ensinar o como fazer, é te ajudar no processo. Se essa aula te ajudou a entender melhor um pouco o básico de como estudar de maneira eficiente e conseguir a aprovação sem perder o juízo, clica aqui em algum lugar que tem um botão dizendo saiba mais e conhece o projeto, a proposta da nossa mentoria. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar até a aprovação. Eu sou Tiago Melo, mentor de aprovação, procurador da Fazenda Nacional, professor de cursos jurídicos há mais de 10 anos e te espero do outro lado para a gente trilhar juntos o seu caminho até a aprovação.